Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão aí, tudo bem? Bom, vamos lá então, né? O que acontece? Fiz um vídeo ontem sobre medo de sofrer, trauma e como algumas situações fazem cortes na gente que fazem a gente não conseguir mais se relacionar na vida, assim, quebram a nossa possibilidade de desejar, de se relacionar e tal. Tá aqui o vídeo de ontem. E aí, eu fiz o vídeo de ontem e eu, num dado momento, falei, e é engraçado porque a gente, tentando entender como é que isso acontece, é obrigado a comparar dois tipos de pessoa que passam pela mesma situação. Uma delas fica totalmente traumatizada com a situação e a outra enfrenta ou lida com essa situação traumática como mais uma repetição e no dia seguinte ela vai repetir de novo aquela mesma situação que faz mal para ela. Então, pessoas que se traumatizam com o sofrimento e pessoas que repetem o sofrimento, vão de novo para esse mesmo lugar, vão de novo para esse mesmo lugar. Quando eu falei isso no vídeo de ontem, eu sabia que isso ia gerar uma série de respostas hoje, como gerou, e eu já fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal, sobre por que eu continuo repetindo, por que eu não consigo mudar, muitos vídeos, eu acho que muitos, eu posso botar pelo menos um aqui, esse é Dá para Aprender com os Erros, esse aqui é um deles, por que a gente mantém as estruturas, e o outro, esse aqui da repetição, esse outro aqui, tá? Dois pelo menos, mas tem mais. Mas eu vou ler então, eu recebi várias perguntas hoje sobre isso, mas eu vou ler uma delas. Manu, você falou no vídeo de hoje sobre as pessoas que se impedem de viver outras relações porque têm medo, e as que vivem outras relações, mesmo depois de um trauma, repetindo sempre. Eu sou esse segundo tipo, o que repete sempre. Eu vivo tentando me segurar, tentando evitar, mas não consigo. Me entrego muito rápido e sempre acabo sofrendo da mesma forma. Se o final da repetição vai ser ruim, eu sempre me questiono, por que repito? Bom, e aí essa pergunta, por que repito? Por que a repetição? E aí nesse vídeo tem um comentário que é interessante da Fabiana, vou ler aqui para vocês, que é um comentário que abre campos para se pensar. Quer ver? Vou ler. É esse comentário aqui. O X da questão é a estrutura desejante comprometida com o desprazer. Olha lá. O X da questão é a estrutura desejante comprometida com o desprazer. O medo de sofrer é consequência. Isso é que é foda de administrar. Nesse contexto, a pessoa não se sente autorizada a vivenciar todas as maravilhas que a vida pode oferecer, a ter prazer com o sucesso, a gozar com as alegrias, isso tudo se torna ameaçador. Tem que rolar muita presença consciente na vida para perceber esse funcionamento e sair dessas armadilhas inconscientes. E ela me pergunta no final, Manu, você acha que entender a narrativa traumática é suficiente para dar conta dessas questões? Então, entender a sua história, entender o seu trauma, entender a sua origem da história, por que você é assim, entender isso, dar conta de resolver isso. Então a pergunta é por que repito? E se eu entender por que eu repito, o entendimento me faz conseguir não repetir? Vamos então pensar sobre isso. Primeiro, que eu imagino que tenha gente aí que desconfia da ideia do trauma. Fala, mas então você vai me dizer que é por conta de uma coisa que aconteceu na minha infância que eu faço isso de novo e tal e tal. Eu também, eu desconfiava também. Eu confesso que eu desconfiava. Eu escuto essa narrativa da psicanálise há muito tempo, de muitos jeitos. E sempre falei assim, não acho que seja tão simples assim. E eu ainda não acho que seja tão simples assim, tá? Eu acho que é bem mais complexo. Eu acho que são muitos elementos pra gente olhar na história de alguém. Muitos, muitos mesmo, mas eu acho que eles existem, eu acho que as vivências acontecem. E muito embora eu ficasse mais até talvez mais feliz até de falar, não acho que é assim, eu gosto de desconstruir as ideias, mas eu acho que faz sentido. Então, eu vou indicar aqui para começo de história, para quem desconfia da narrativa do trauma, para quem desconfia da narrativa da estruturação do sujeito e do Freud, para quem desconfia do Freud, eu vou indicar tem esse livro aqui, ó. Olha lá, calma aí. Esse livro, Por que Freud hoje? Estão vendo aí? Melhor. Então, dentro desse livro tem um texto específico, tem vários textos muito interessantes nesse livro. Dentro dele tem um texto específico, aqui, vou ler para vocês, que é o seguinte: a contribuição do pensamento freudiano para a neurociência e vice-versa, que é um texto do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista. Então, nesse texto aqui, ele vai tentar usar os parâmetros da neurociência mesmo, ali, barra pesada, pesquisa mesmo, cérebro,
para entender como é que por que a psicanálise pode fazer sentido ou não e tal. É um texto que abre para muitos outros textos. Então ele é muito interessante para quem tem interesse em saber como é que funciona essa estrutura toda na minha cabeça mesmo. Esse texto é muito legal porque ele vai te indicar para vários outros textos. E uma das coisas que esse texto, e tem muitas coisas muito interessantes nesse texto, ele problematiza algumas ideias do Freud e outras ele fala, cara, isso faz sentido, a gente está entendendo agora que isso faz sentido mesmo. Como, por exemplo, o sonho como uma formulação de um desejo reprimido, por exemplo. Mas uma importante que ele coloca aqui é de uma certa ideia da formação da nossa subjetividade, da nossa cabeça mesmo, por estruturas, algumas mais profundas e outras mais superiores. Então ele vai falar de estruturas básicas afetivas, que são as nossas estruturas primárias, né? Aí depois as secundárias, que são a aprendizagem e a memória, e depois o pensamento racional lá em cima, que é a terciária. Então ele faz essa distinção aqui, ele fala das zonas do cérebro e tal, é bem legal. Bem legal para quem se interessa por isso. E aí uma das coisas que ele vai argumentar é que neurologicamente falando, faz sentido pensar que para você mudar marcas afetivas em você, que são esses traumas aí, né, que são essas coisas que estão na gente, para você mudar isso, você precisa ter experiências afetivas. Não adianta você discutir coisas, racionalizar coisas. Então é uma certa crise para o campo da terapia cognitivo-comportamental. Assim. Para você mudar coisas que estão no campo afetivo profundo, você tem que fazer acessos afetivos, você tem que construir experiências afetivas. Então, já respondendo à questão da Fabiana, eu não acho que saber disso seja o suficiente, né? Eu não acho que seja o suficiente. Eu acho que você precisa de experiências afetivas, além de saber, para conseguir fazer mudanças. Então, voltando atrás no vídeo, fazendo recapitulando. A gente repete porque a gente está acostumado porque a gente aprendeu porque a gente sulcou nossa estrutura afetiva com um jeito de processar nossos afetos. Basicamente, resumindo, sendo tosco, é isso que acontece, eu acho, na minha hipótese nesse momento. A gente criou redes que se repetem, né? No sentido neuronal, no sentido do afeto, no sentido da troca, no sentido da linguagem. A gente fica preso nos mesmos círculos de linguagem. A gente não sai daquela historinha de sempre. Lá vem aquela historinha de sempre de novo. Lá vem aquela minha historinha de sempre de novo. Lá vem aquele meu afeto de novo. Lá vem aquela minha repetição de novo. Isso acontece porque essa nossa estrutura foi construída dentro desse campo. Ela foi construída, ela foi sulcada mesmo dentro desse campo. Então, se você se sulcou afetivamente em campos nos quais o afeto tende a te fazer mal, no final das contas, a relação tende a te fazer mal, no final das contas, em campos masoquistas nesse sentido, que você vai buscar uma confirmação de que você é mesmo muito ruim, de que você vai buscar uma confirmação de que você mesmo não vale nada, de que você mesmo não merece ser amado, de que você mesmo é uma pessoa terrível, de que ninguém gosta de você, de que você vai ser abandonado. Você vai buscar essas confirmações, porque se você foi construído nesse campo de que você não merece ser amado, de que o amor vem junto com a agressividade, por exemplo, com a violência, por exemplo, existe uma tendência de algum jeito grande de que você vai replicar isso. Isso não é preto no branco, isso não é assim, então se você apanhou e tal, logo tal coisa. Não, infelizmente não é matemática, não é assim que funciona. São muitos elementos. Mas existe esse sulco que foi feito no seu afeto, vou ler aqui a expressão que ele usa, que ele fala de pelo menos 7 sistemas subcorticais, subcórtex, sei lá onde ficam os seus afetos, né? E é muito maravilhoso porque ele ainda fala aqui uma coisa incrível. Vou ler para vocês aqui o que ele fala aqui ainda, olha aqui. As teorias do processo primário, que está ligado à questão do afeto, afirmam que as emoções fundamentais são geradas por mecanismos neurais evolutivamente muito antigos, envolvidos na geração de afetos que podem ser sentidos e expressos por mecanismos límbicos, em grande medida subcorticais, independentemente de avaliações realizadas no córtex pré-frontal, no pensamento, no raciocínio. Então, nesse sentido, não adianta nada você falar, não posso fazer isso, porque o afeto já está lá, entendeu? Para Fabiana. O afeto já está lá. Então não vai resolver essa história toda. Eu fiz esse vídeo ao contrário, agora eu percebo que eu comecei pelo final. Mas enfim, quando o afeto já está marcado, você vai retornar para ele. O jeito de sair dele é fazer uma outra marcação de afeto. Então, nesse sentido, a psicanálise, ou a terapia que lida com os afetos de modo geral, não só a psicanálise, mas as terapêuticas que lidam com afeto,
que são várias, né? Não é só a psicanálise, mas que produzem um campo afetivo, tem mais chance de modificar os afetos. Olha que loucura. Então, quando eu falo da autoescrita, de pesquisar e tal, e conseguir ir lá e tal, esse processo de pesquisa tem que ter afeto dentro dele. Tem que acontecer dentro desse processo de pesquisa experiências de afeto, né? Para que você possa, então, nessa experiência de afeto, modificar alguma pequena coisa ali de leve, ali alguma coisa aconteceu, modificou nessa experiência, que poderia ser, por exemplo, no setting com o analista, algo se modificou, que seria transferência na psicanálise, algo foi repetido ali, uma atuação desse afeto foi repetida pelo paciente, e aí o analista conseguiu reorientar esse afeto para algum outro lugar que é mais saudável nesse sentido para esse paciente, e assim caminha. Mas pode acontecer de vários jeitos, em vários tipos de terapia, em vários tipos de processo. Mas o afeto tem que acontecer. Então, nesse processo de pesquisa sobre você, o afeto tem que se reconfigurar para que você, então, possa, talvez, sair desse processo de pesquisa e encontrar alguém para poder inaugurar um novo campo afetivo com alguém, talvez. E não só um campo de repetição, um campo de hábito, um campo de vício, um campo de vício nesse sentido, né? Você está viciado. Ah, viciou. Sabe dado viciado? Né? Você joga um dado, ele dá sempre a mesma coisa. É meio isso. É um círculo fechado, é um curto-circuito que dá. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta para o mesmo lugar. Não consegue sair dali, porque essa rede está feita já. As outras, você tem que inaugurar essas redes, você tem que sair de lá, você tem que ressulcar coisas. Então dá muito trabalho, entendeu? Dá muito trabalho, mas é possível, desde que haja afeto. Olha que loucura. A conclusão de hoje. Então, pesquisa sobre si, entendimento sobre seus desejos, de onde eles vêm, a sua historiografia, a sua arqueologia nesse sentido e afeto na história. Esse é o Dose Diária de hoje. É um Dose Diária otimista, eu achei. Que bom. Espero que tenha feito sentido, gente. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo. Talvez ele sirva para alguém. Quem sabe ele serve para alguém. E comentem aí embaixo, né? Leiam os comentários são muito interessantes de verdade. Então mandem perguntas aí por baixo se quiserem, ou me mandem perguntas pelo direct do Instagram, que também está aí na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado, até amanhã. Amanhã a gente continua com mais uma questão, mais uma elaboração, uma tentativa de alguma coisa. Muito obrigado. Tchau, gente. Bom dia para vocês.